Olá, queridos alunos do nono ano. Agora a gente vai aprender sobre equação de segundo grau incompleta. O segundo caso, quando o coeficiente C é igual a zero. Então, o que acontece quando o coeficiente C é igual a zero? A gente tem a forma geral aqui da equação de segundo grau, que é a completa. Só que quando o C é zero, a gente substitui onde tem o C por zero. E vai restar essa equação aqui, ax² mais bx igual a zero, já que o c vale zero, ele cai fora. E como é que a gente resolve essa conta? É da seguinte maneira, notem que vai ficar ax² mais bx igual a zero. Ambos os termos que temos aqui possuem a letra x, eles possuem alguma coisa em comum. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o x, que os dois têm em comum, e vai colocar em evidência. A gente vai trazer eles para frente, aqui ó, vai trazer o x para frente. Isso é colocar um fator comum em evidência. O x é comum aos dois termos que a gente tem aqui, então a gente coloca ele em evidência. Quando a gente coloca um termo em evidência, a gente coloca o termo, no caso aqui que é o x, multiplicando, aí abre parênteses. Sempre vai ser dessa forma, tá? Sempre a gente vai colocar, nesse caso da equação de segundo grau, quando c é igual a zero, ou seja, quando ela está incompleta, os dois termos vão ter o x, a gente sempre vai colocar o x para fora aqui em evidência. Então, o que acontece? Os valores, que o a e o b são coeficientes numéricos, como a gente já viu no vídeo anterior, né? O a e o b são coeficientes numéricos, eles não vão mexer, eles vão permanecer exatamente iguais. Se o a é positivo, continua positivo, se o b é positivo, continua positivo, se o a é negativo, continua negativo, se o b é negativo, continua negativo também. O sinal permanece o mesmo. O que vai acontecer? Como eu tirei um x daqui e um x daqui, eu vou diminuir um x de cada termo. Aqui eu tenho x². Vocês concordam aqui comigo que x², colocando aqui, é a mesma coisa que x vezes x? Porque qualquer valor que a gente eleva ao quadrado, a gente vai repetir a base, que é o x, o número de vezes que está aqui no expoente, que no caso é o 2. Então, eu vou repetir o x duas vezes, ok? Então, eu peguei um desse x e coloquei aqui na frente em evidência. O que sobrou? Sobrou um x. Ou seja, aqui era ax². Quando eu tiro o x, que eu coloco em evidência, fica apenas a x. Sobra um x. O 2 cai fora, porque tinha 2 anteriormente. Eu tirei 1, sobra 1. Aqui, ó, mais o bx. Como eu tirei o x daqui e coloquei em evidência, ó, tirando esse x, só vai sobrar o b, igual a zero. Então, aqui, quando eu chego nessa parte aqui, eu tenho duas opções. Porque eu quero que essa multiplicação dê zero. Para uma multiplicação dar zero, pelo menos um dos meus termos precisa ser zero. Então, eu tenho duas opções. Ou esse x é igual a zero, porque 0 vezes, não importa o valor que der aqui, vai dar zero, que está aqui, ou x igual a zero, ou o que sobrou aqui dentro, ó, o ax mais b, que é o que está aqui dentro, ele for igual a zero. Se aqui ax mais b for igual a zero, vezes, não importa o valor do x, aqui também vai dar zero. Então, eu tenho duas opções de resposta. Ok? Aí eu resolvi, isso aqui é de maneira geral, tá? Funciona para todas elas, para todas as equações desse tipo aqui, quando c é igual a zero. Então vai sobrar aqui, eu tenho as duas opções, ou x igual a zero, ou o que sobrou dentro do parênteses, ax mais b é igual a zero. Para resolver, isso aqui é uma equação de primeiro grau, então deixa o que tem x de um lado, passa o que é número para o outro. O mais b passa para o outro lado, o menos b. Troca o sinalzinho.
Agora, deixando o x sozinho, a gente tem o menos b, o a que está multiplicando passa dividindo. Vai ficar menos b sobre a. Então, a solução dessa equação vai ser 0 e menos b sobre a. Isso quando o resultado, esse resultado aqui for positivo, porque a gente mantém a ordem crescente. Sempre o menor, depois o maior. Ou seja, se aqui for positivo, por exemplo, 1, eu vou colocar 0,1, já que o 1 é maior do que o 0. Então, sempre o menor primeiro, o maior depois. Ou o menos b sobre a e 0. Ou seja, quando esse valor dá negativo, eu ponho ele primeiro, já que o valor negativo é menor do que 0, então ele vem na frente, e o 0, como é maior, ele vem depois. Ok? O caminhão do lixo aqui sempre passa às 6, 6h30 da manhã, no máximo 7 horas, mas hoje eles esperaram começar a fazer o vídeo para passar e fazer barulho. Mas tudo bem, vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Eu vou resolver alguns exemplos para vocês verem que isso aqui não é difícil, é uma coisa bem simples na verdade, ok? Então a gente tem aqui o primeiro caso, 2x² menos 10x igual a 0. O que esses caras têm em comum? Eles têm o x. Antes, no primeiro caso, não tinha x aqui, então eu poderia colocar x em evidência, né? Então, para quem está com dúvida, só assiste o vídeo anterior que vai estar lá a explicação. Então, esses dois caras têm o x em comum. Então, o que a gente vai fazer? Colocar o x em evidência. A gente vai trazer o x para cá, já que existe o x nos dois. Depois que a gente colocou o x em evidência, a gente vai colocar o pontinho da multiplicação e abrir parênteses. Isso sempre vai acontecer, ok? Bota o x em evidência, bota o sinal da multiplicação e põe um parênteses. Agora aqui, era 2x². Um desses x eu tirei e coloquei para cá. Então vai sobrar o quê? Vai sobrar 2x, porque era x², ó, tirei um x, sobra 1. Então 2x. Menos, copiar o mesmo sinal. Aqui era 10x. Eu tirei um x daqui, então só sobrou o menos 10. Depois que fez isso aqui, ó, o x tem aqui e aqui. Chegou na parte do igual, antes do igual, fecha parênteses, aí igual a 0. Esse é o processo que vai ser feito, ok? Então, agora a gente tem as duas opções, né? Porque eu quero que essa multiplicação aqui dê 0. Então, ou o x igual a 0, ou esse x aqui que eu botei em evidência é igual a 0. Se esse x for 0, satisfaz a minha equação, a minha condição, porque 0 vezes não interessa o que der aqui, vai dar 0. Ou o que sobrou aqui dentro do parênteses aqui, que é o 2x menos 10. Se isso aqui for igual a 0, também vai satisfazer minha condição. Porque se isso aqui der 0, 0 vezes não importa o valor do x, vai dar 0 também. Então vamos continuar aqui. Vamos separar o que tem letra do que não tem. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Ó. Ficou facinho resolver isso aqui. Tá? Então, equação de segundo grau, quando ela é incompleta, também dá de resolver de maneira simples, sem uso da fórmula de Bhaskara. Tá? Ou soma e produto, que é o que a gente vai aprender quando a gente começar a resolver a equação completa do segundo grau. Vou mostrar as duas opções para vocês, quando a gente pode usar soma e produto, quando não pode, né? Quando não é viável, ok? Nós vamos continuar aqui resolver a equação de primeiro grau. Vamos deixar o que tem x aqui, então, o 2x, que o 2 tem um x, igual, o menos 10, eu vou passar para cá, ó. O menos 10 agora não tem um x, passo para cá, vai ficar 10 positivo. Então vai ficar x igual ao 10, que já está aqui, o 2 que está multiplicando passa dividindo, ou seja, o x é igual a 10 dividido por 2, 5. Está aqui, x é igual a 5.
Notaram que, tanto aqui ó, como aqui, uma das respostas foi 0, e é exatamente isso que vai acontecer sempre quando o coeficiente C é igual a 0. A gente tem A e B e não tem o C. Vai acontecer sempre. Sempre uma das raízes, sempre uma das respostas, que são duas, sempre aqui, sempre serão duas, né? Uma delas sempre será 0. Tá? Sempre vai ser 0, pelo menos uma delas. A outra vai ser um valor diferente. Ok? Então aqui deu 0 e 5. Acabou? Não. A gente tem que colocar o conjunto solução, que é aquele S grandão, abre chaves. Agora a gente vai colocar, a gente tem o 0 e o 5, a gente vai colocar o menor deles primeiro e o maior depois. Qual é o menor deles? É o 0. E depois vem o maior, que é o 5. Fecha chaves. A solução da nossa equação é 0 e 5. Porque se eu colocar no lugar do x, a gente está calculando o valor do x, aqui a gente está calculando ó, a equação na variável x. Se eu substituir x por 0 ou por 5, vai funcionar. Vamos substituir x por 0 aqui. Ó. Vai ficar 0 elevado ao quadrado vai dar 0, vezes 2, 0. Menos 10 vezes, o x vale 0, 10 vezes 0, 0. 0 menos 0 vai dar 0, fechou. Vamos substituir por 5. 5 elevado ao quadrado é 25. 25 vezes 2 vai dar 50. Positivo. Guarda o 50 positivo aqui. Menos 10 vezes o x que vale 5. Ó, menos 10 vezes 5 vai dar menos 50. 50 menos 50 vai dar 0 também. Também vai funcionar. Ô professor, mas se botar o primeiro x como 0 e o segundo como 5, vai dar errado, cara. É verdade. É por isso que não pode fazer, tá? Quando a gente substitui o x por um valor, por exemplo, a gente escolhe o 0, tudo que é x na equação a gente vai substituir por 0. Não pode substituir por outro valor. Se a gente escolher o 0, vai ser 0. Se a gente escolher o 5, vai ser o 5. Tem que substituir onde tem x por 5. Ok? Então eu não posso, aqui eu quero substituir por 0, aqui eu quero substituir por 5. Não, é a mesma letra. Quando em uma equação a gente tem a mesma letra na equação, os valores são iguais, não podem ser valores diferentes, ok? Então, quando der a solução aqui, ó, eu escolho uma delas, substituo onde tem x por uma delas. Se deu certo, substituo pela outra e vejo se dá certo. É como se fosse uma prova real. A gente consegue visualizar isso aí corretamente, ok? Vamos fazer a próxima. Mesma coisa, olha só, 3x ao quadrado mais 12x igual a 0. O que tem em comum? O x. Vamos colocar x em evidência. Bota a multiplicação e abre parênteses. Vai ficar a mesma coisa que está aqui. É a mesma coisa, mesmos números, mesmos sinais. A única coisa que vai mudar é que o quadrado aqui vai sumir e esse x vai sumir. Por quê? Eu vou tirar um x de cada um. Se era 3x ao quadrado, tirei um x, vai ficar 3x. Mais, era 12x. Esse x veio parar aqui na frente. Então vai sobrar o 12. Fecha parênteses, igual a 0. Então aqui tem as duas opções de novo. Olha só. Ou o x, que eu coloquei em evidência, é igual a 0, que satisfaz a minha condição, que sempre vai ser uma das respostas, que 0 vezes qualquer coisa é 0. Ou, olha o que sobrou dentro do parênteses, 3x mais 12. Se esse 3x mais 12 for igual a 0, isso também satisfaz a condição da equação aqui, né? Se essa multiplicação quero que dê 0, tanto o x pode ser 0, como o que está dentro do parênteses, que é considerado apenas um termo, já que está dentro do parênteses. Se isso aqui for 0, vezes qualquer coisa que possa ser o x, vai dar 0. Então, equaçãozinha de primeiro grau, facinho de resolver, separa o que tem x do que não tem. Vai ficar 3x igual, o mais 12 passa para lá, menos 12. Vai ficar x igual ao menos 12, que já está desse lado aqui, não vai mudar sinal. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, x vai ser igual. Aqui, ó, menos com mais vai dar menos. E 12 dividido por 3, 4.
Então, o nosso x vale menos 4 e 0. Vamos colocar aqui na solução. Conjunto solução. Eu vou colocar sempre o menor primeiro. Qual é o menor? O 0 ou o menos 4? Vai ser o menos 4. Lógico. E depois vem o 0. E acabou. Por isso que eu coloquei as soluções desse tipo aqui, ó, porque o resultado do x, quando ele é positivo, a gente coloca depois do 0. Ó, que o 5 deu positivo, coloca depois do 0, já que o 5 é maior que o 0, ele vem depois. Mas pode acontecer de ele vir primeiro, quando for negativo. A gente põe na frente e depois coloca o 0, já que o 0 é maior do que qualquer número negativo. Ok? Então, eu vou dar mais alguns exemplos no próximo vídeo aí, para esse vídeo não ficar muito longo, até o segundo vídeo.